Boa tarde pra todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Segunda. Cumprimente de novo a galera, por favor. Muito boa tarde, Brenão. Boa tarde, Brenão. Daniel Farias, Alexandre Boa. Mota, Boa, todos cara. os amigos ligados aqui no nosso Jogada Segundo Tempo. O Alvinegro de Prangabuçu, que tem conversas adiantadas com o Santos Futebol Clube para poder contar com Vinícius Zanocelo para a próxima temporada. O volante veio por empréstimo até o final de 2025 e é um atleta que terminou a temporada entre os titulares com o técnico Léo Condé. Um jogador que tem 24 anos, é jovem, pertence ao Alvinegro Praiano e é um dos destaques aí do time do vovô nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Até muitos torcedores comentando sobre a possibilidade dele permanecer e sim, isso existe. O jogador chegou aqui, fez 15 partidas, 12 delas entre os titulares e uma peça que terminou ali na vaga que era do Fernando Sobral. Junto com o Dieguinho, terminou entre os titulares na volância do vovô. Inclusive, os dois têm contrato com o Ceará. Aliás, o Dieguinho tem contrato para 2026, enquanto que o Zanocelo, o Ceará ainda vem conversando com o Santos para tê-lo na próxima temporada. Ele é um jogador que estourou aí com o Estoril em 2025, lá Estoril Praia, lá no futebol português, e foi um dos destaques em 2025 por lá. É tanto que ele veio para o Ceará sendo essa peça aí e conseguiu ir muito bem. É tanto que nas entrevistas ele fala que você... É porque nós adoramos o Estourou com o Estoril. Ele estourou no Estoril, meu Estourou amigo. no Estoril. É porque o Zanocelo chegou a ser emprestado em algumas equipes, né, aqui do futebol brasileiro, e ele não chegou a desempenhar tanto assim, né? No Fortaleza ele foi muito apagado. foi um exemplo disso, né? Ele não conseguiu ir muito bem. E aí, nas entrevistas que ele deu aqui no Ceará, ele falou que o melhor momento dele foi com o Estoril Praia, lá em Portugal, e também vestindo a camisa alvinegra nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Fato é que é um atleta que estava jogando a primeira divisão e o vovô tem conversas para tê-lo também na Série B do próximo ano. Samuel Conrado, pra quem está no rádio, né? Porque quem tá no YouTube e na TV, tá vendo aí essa arte aqui ao lado, aqui ó, desse lado aqui com todos os dados do Zanocelo. Mas pra quem tá no rádio, por favor, descreva pra gente o que tá nessa arte. O Zanocelo, ele tem 24 anos, 15 jogos, 12 deles entre os titulares, um gol marcado. Foi naquele empate em 1-1 com o Cruzeiro aqui na Arena Castelão. Além disso, tem outras equipes de olho, viu, Breno? O Vitória, que é lá de Salvador, é um desses times que estão querendo contar com o Zanocelo, né? Vários atletas também já pincelaram ali, né, de interesses do Fábio Mota, do presidente da equipe, em ter para o elenco do Vitória no próximo ano. E dos pontos positivos dele tem os lançamentos, né? É um jogador que, nas bolas longas, ele se notabilizou com a camisa do Ceará, por isso que tem ali na nossa arte, ponto de destaque, bolas longas, Zanocelo com seus lançamentos. Perfeitamente. Alexandre Mota, o Zanocelo foi um cara que chegou nessa última janela, que foi uma janela mais criticada por parte dos torcedores do Ceará, mas que ele conseguiu ser titular, conseguiu se estabelecer, conseguiu ajudar. Efetivamente, o Zanocelo ajudou, seja pelas bolas de longa distância, seja por outras características. Mas é um cara que o Ceará precisa ver se continua ou não com ele, e segundo o Samuel Conrado traz pra gente, está avançando pra isso. Pra uma Série B, eu acho que é um nome interessante, né? E se a gente pensar que alguns jogadores de meio campo vão deixar o vovô, eu acho que fica mais importante ainda você manter um cara como o Zanocelo. A gente, na abertura do programa, falou o tanto de jogador do time titular que o Ceará perdeu. O Zanocelo é a recuperação de um titular. Então não tem como você achar que isso não é algo positivo. A não ser que você seja um grande crítico do trabalho do Zanocelo. Mas a gente vai concordar que naquela janela do meio do ano, o melhor jogador contratado, o que rendeu mais, foi o Zanocelo. Todo mundo acha que vai concordar com isso. O Zanocelo foi titular do time, o Zanocelo cresceu de desempenho, ele fez gol, né, naquele empate diante do Cruzeiro. Acho que ele conseguiu participar bem da movimentação da equipe. E ele tem características, né, que são características que agradam ao Moza, o técnico alvinegro atual. Então é por isso que o Ceará vai fazer todo o esforço possível. O que é que o Ceará tem a favor dele, Breno? O próprio Zanocelo. O Zanocelo falou, e o Samuel trouxe isso aqui, né, agora há pouco, que ele descreveu a passagem dele pelo Ceará como a melhor da carreira dele. Então ele é alguém que se identificou muito com o clube, se estabeleceu bem, gosta da cidade, e essa situação ela faz a diferença nesse momento, porque você tem propostas, o Santos não quer aproveitar o Zanocelo, então o Ceará está lá junto de outros clubes tentando pleitear isso. Só que o Zanocelo olha para o Ceará e diz: ah, mas eu gosto do Ceará, eu quero jogar lá, então como é que a gente acerta aí? Hoje, né,
Todo mundo fez proposta de empréstimo. Ceará, o Vitória, etc. O Santos recebe todas as propostas. Aí o Santos vai pensar o seguinte, Breno. Eu vou reemprestar o jogador, então é melhor reemprestar para alguém onde ele vai jogar. Sim. Não, eu não vou reemprestar, eu vou exigir uma compensação financeira. Então, o jogador já demonstra que quer ir para um clube, aí esse clube faz um esforço a mais. Que é o que o Ceará deve fazer, né? Vai pedir o empréstimo, não dando certo, vai pagar. Aí ele vai tentar pleitear isso junto ao Santos, porque, poxa, tu não vai usar o cara disse que quer jogar aqui, vamos resolver isso. E eu acho que é um bom acerto, Breno. Acho que ele chega sendo, né, a manutenção do elenco da Série A para B, chega sendo titular na Série B. A dupla ele e o Dieguinho, e o Vina no meio campo seria o trio inicial para a Série B. Muito embora esse trio que você falou aí, Alexandre, eu fico um pouco mais preocupado com questão, por exemplo, de marcação, porque a Série B a gente já falou aqui durante a semana, que é mais físico, é um jogo mais pegado ali, mais feio mesmo, sabe? É um jogo onde você precisa ter uma marcação mais forte, uma chegada mais forte. A Série B tem essa característica. E eu acho que o Zanocelo é um cara mais leve no meio campo, do passe. Tanto é que o Samuel trouxe pra gente os lançamentos, os passes de longa distância, as bolas que ele lança diretamente da defesa pro ataque, são os principais... É o ponto mais forte dele, né? É onde ele se destaca mais. Eu não sei se a montagem seria exatamente com esses três, mas sem dúvida nenhuma, você ter o Zanocelo, mesmo que ele não seja titular, digamos que ele dispute posição com o Dieguinho, você ter um cara como o Zanocelo como opção, ou pelo menos batalhando ali lado a lado com o Dieguinho pela titularidade, mas ter o outro para um segundo tempo, por exemplo, eu acho que você qualifica. Porque esse ano a gente falava muito isso. Antes do Zanocelo chegar, basicamente quem fazia essa função de tentar carregar mais a bola, conduzir, distribuir o jogo, era o Dieguinho. Sim. O Zanocelo chega e ele dá essa opção a mais. O Condé tinha mais um homem que tinha essa facilidade de distribuir jogo. E eu acho que o Zanocelo ficando, ele qualifica neste ponto. Muito embora eu acho que o cara vai precisar também de alguns volantes mais clássicos, volante clássico mesmo. Sim, como é o próprio Richardson, que tá no elenco do Ceará, tem contrato até o fim do próximo ano. Só que o Fernando Sobral sai, sem o Fernando Sobral... Se acaba, exatamente. Mas olha, o Zanocelo foi uma grata surpresa. Eu digo isso porque quando ele foi contratado pelo Ceará, particularmente falando, pela experiência que a gente tinha, pelo conhecimento que a gente tinha do Vinícius Zanocelo aqui no futebol cearense, da passagem dele pelo Fortaleza, parecia ser um jogador que não iria agregar tanto ao meio de campo do Ceará. O meio de campo que ao longo da temporada 2025 estava muito bem consolidado. Você tinha Fernando Sobral, que foi titular durante uma boa parte da temporada e é um jogador muito identificado com o Ceará, um jogador que tem essa característica de ser um cara mais físico, de mais imposição física, um cara que também consegue conduzir bem a bola. Você tinha o Richardson, um volante super identificado com a torcida, com o próprio clube, foi titular durante a temporada, um cara que também fez boas atuações. Você tinha o Dieguinho, que durante boa parte do ano foi um dos principais nomes do time do Ceará, né? Em um determinado momento foi o grande nome do meio de campo alvinegro. Então você tinha um meio de campo que era muito consolidado, volantes que eram muito consolidados. Você tinha o próprio Lourenço, que apesar de ter jogado em um determinado momento da temporada um pouco mais avançado, como um meio atacante, o Lourenço é um segundo volante, ele poderia fazer aquela função. Ou seja, num contexto em que você tinha volantes que viviam bons momentos, o Zanocelo chegou e começou e conseguiu se sobressair a esses volantes. Tanto é que virou o titular do time do Léo Condé na reta final, e não apenas isso, mas foi um dos jogadores de destaque. O Ceará foi rebaixado, mas se você perguntar para os torcedores quem foi que se salvou daquela reta final um tanto quanto desastrosa do Ceará, muitos torcedores vão falar o Zanocelo, que como o Alexandre citou, fez gol importante, foi um cara que demonstrou muita vontade. Naquele clássico rei que o Ceará empata com o Fortaleza, o Zanocelo foi muito bem. Então, assim, é um cara que pro nível de Série B é muito interessante. E tem um outro fator, Breno, que eu acho que pesa em favor do Zanocelo. O Zanocelo só tem 24 anos. É jovem. O Zanocelo é um jovem jogador. Então, caramba, cara, ele passou no Fortaleza extremamente jovem. Ele tinha o quê? 21, 22 anos quando ele passou pelo Fortaleza. Então, assim... Ele já foi camisa 10 da seleção sub-20, né, brasileira. E exato. aí ele foi descendo, né? Ele era meio ofensivo, foi se tornando segundo volante. Né? Exato. Então, assim, é um cara de uma idade muito interessante, que tem essa disposição, tem esse gás a mais para uma Série B que exige isso dos jogadores. Às vezes você tem um jogador ou um meio de campo um pouco mais experiente, pode pesar contra você na Série B justamente por essas questões. Então, assim, eu acho que o Zanocelo seria um acréscimo muito interessante, né, de um time titular que tem está se desfazendo, de certa forma,
porque muitos jogadores eram emprestados, você conseguir permanecer com um jogador que terminou como titular numa Série A e jogando bem, e sendo aprovado pela torcida, seria um acréscimo muito interessante para o elenco do Ceará. Eu tava olhando aqui, cara, ele jogou no Santos em 2021, então ele jogou no Santos, ele tinha menos de 20 anos. Eu acho assim que ele sai da base já como aqueles garotos Isso, da ele Vila, né? chega no Santos como uma aposta daqueles base, meninos né? da Vila, né? Na Apesar dele ter sido formado na Ponte Preta. Ponte Preta, exatamente. Ele chega pro Santos como alguém jovem com potencial. Ele joga no time profissional, tem aquele seu primeiro momento, mas depois ele perde espaço, não consegue se estabelecer. E eu acho, Breno, com muita honestidade, muito pela sua falta de intensidade. Para jogar no Santos, a gente vê, né, os jogos do Santos, ou você é gênio e joga parado igual o Ganso, Sim. ou então você é correria, movimentação. Drible. O Santos tem muito disso, ele exige muito isso. E o Zanocelo não tem muito essa vocação, né? Ele é um jogador que para a bola, olha para o lado, distribui, faz a distribuição. Eu diria até que no Fortaleza, extremamente a sensação que ele não tinha sangue, assim, ele não chegava, não tinha imposição. Aí ele vai para o futebol europeu, tem a passagem dele no Estoril, e ele volta no Ceará mais maduro, melhor, né, defensivamente. Em muitos jogos ele chegava firme na marcação, dava um desarme e tal, precisava disso. Eu não acho, e ninguém está pontuando aqui, que ele é um extraordinário jogador, não é nada disso. Ele não é isso. Como o Breno bem pontuou, ele pode até brigar com o Dieguinho para saber quem vai ser o titular. Não chega assim com, ele é titular absoluto. Não. Ele foi titular do Condé na etapa final da Série A do Campeonato Brasileiro, e é por isso que eu acho que foi um acerto, porque dos reforços foi ele que funcionou. Mas é óbvio que é uma manutenção interessante, já que você vai jogar uma divisão abaixo, e ele estava conseguindo entregar em uma divisão acima. É um jogador jovem, né? Se de fato ele chega em definitivo, né? Se tiver essa mudança aí de gatilho, é interessante até para o próprio Ceará. Vai que ele faz uma temporada positiva, aí ele se valoriza, também pode ser negociado. É diferente do seu empréstimo, né? Que você meio que valoriza o jogador do outro e depois ele volta para o time dele de origem. Tem toda essa nuance aí realmente para se trabalhar. Acho que ele é um bom valor. É isso. Bom valor para o elenco do Ceará. Estava até dando uma olhada aqui, puxando um pouco na memória. Quem foi titular do meio de campo do Ceará durante boa parte da temporada da campanha do acesso foi o De Luca. Um estilo um pouco semelhante ao Zanocelo. Podemos concordar? Um camisa 8. Não, mas aí mas era outro treinador também, né? Não, eu sei, o que eu quero tá dizer falando assim, de características. do time que eu não acho conquistou o acesso. exatamente igual. Não é exatamente igual, mas é mais semelhante. semelhante do que você comparar ele com um Sobral, por exemplo. Exatamente. É um cara de um passe mais refinado, aquele cara que não tem tanta velocidade, não é um meio armador, mas é aquele camisa 8 assim de bom passe. Eu acho que essa era a marca do De Luca. Eu nem lembrava do De Luca. Agora mas que ele foi titular durante boa parte da campanha do foi. acesso, né? Então, assim, eu digo que nesse sentido, talvez esse estilo de jogador possa encaixar numa Série B. Mas, claro, você precisa ter aquele cara mais da pegada, o Richardson da vida. Você precisa ter aquele... O Ceará tinha o Richardson, tinha o Jair, né? O Lucas Lima, que tá no Ceará, você acha que se encaixa nisso? Sim, eu acho que ele seria uma alternativa a isso, e eu até acho que talvez para 2026 ele possa ser um jogador que ganhe mais minutos. Né? O departamento de futebol tinha essa expectativa, a gente já teve essa informação, né? O Condé aparentemente, né, não gostava tanto dele, ou pelo menos não entendia que para aquele momento de uma Série A, no momento em que o Ceará vivia, ou diante das opções, que ele devesse ganhar mais minutos, mas ele é outro cara jovem também, que o Ceará comprou junto ao São Bernardo justamente por enxergar que poderia ser um bom valor. Né? Então, assim, eu acho que ele pode ser útil, sim. E a impressão que eu tenho, Alexandre, é que internamente o Lucas Lima ele era melhor avaliado do que o Condé avaliava ele, né? Além do departamento de futebol e do Wilton Bezerra, só o Condé não gostava dele. O Wilton Bezerra não gostava dele? O Wilton Bezerra amava o Lucas Lima. O Wilton Bezerra participou da transmissão Internacional e Ceará. Sim. O Internacional, inclusive, ganhou naquele jogo. Sim. Mas o Lucas Lima foi titular. Desde aquele dia, por que não bota a o gente Lucas andando Lima? aqui nos corredores, ele passava e dizia, rapaz, tem uma opção boa aí pro Ceará, mas Condé não sei porque como não bota aquele Lucas pra jogar. Ou ele jogou bem. Ele sempre falava isso, Wilton Bezerra. Porque ele tinha outras críticas a outros jogadores. Sim. Mas, de fato, né? O departamento de futebol avalia ele como um jogador muito positivo. Não à toa gastou quase 4 milhões, né? Foi 3 milhões e pouquinho ali para trazer o Lucas Lima, que havia sido um destaque na campanha do Campeonato Paulista, né? Encerrou a primeira fase muito bem. Mas, é fato, o Condé utilizou pouco ele. Tal qual ele utilizou também pouco o Matheus Araújo, que é outro jogador que nesse momento de rebaixamento
o Ceará internamente avalia que, poxa, que o Moza possa colocar ele para jogar. Não necessariamente dizer que ele vai ser titular, mas hoje, sem o Mugni, as duas opções de meia são Vina e Matheus Araújo. E o outro nome, que são 3 que o Departamento de Futebol avalia que podem jogar mais nesse momento, é o próprio Guilherme, que é um jogador que é do agrado até do próprio presidente João Paulo Silva. O Ceará fez o esforço para comprar o Guilherme. Hoje, no Sub-20, ele é o jogador mais pronto para estar no profissional, mas na temporada de 2025 ele precisou voltar para o Sub-20 porque o Condé não estava utilizando o jogador. É verdade. Olha, torcedor do Ceará, você que está acompanhando, manda mensagem aí pro 8887-1306. Fala pra gente, Zanocelo, você acha que é um cara que vale a pena o Ceará realmente manter? Te agrada uma possível manutenção do Zanocelo? O Ceará está avançando nas conversas por ele, né? Para que ele permaneça. Qual é a sua avaliação sobre o volante /meia Zanocelo